Olá, professor Franco, tudo bem? Meu nome é Gleison Pelissari, sou do Polo de Co-Líder. Estou gravando esse vídeo para obtenção de nota da atividade avaliativa da unidade 3 da disciplina de História da América 1. Desde já peço desculpas aí em não ter feito o trabalho em grupo, pois a gente teve dificuldade em grupo para mexer com o aplicativo Canvas, e está gravando também nele. Tentamos juntar os vídeos, não conseguimos e acabou que cada um teve que fazer o seu, né? E desde já eu vou entender a nota atribuída à minha pessoa, até porque o tema abordado a gente tinha dividido, né? E eu vou dar esse contexto aqui da minha parte, né? E tentar também fazer uma partinha do colega que a gente ficou de fazer. Bom, a gente aprendeu nessa disciplina que a arquitetura dos povos, que a cultura, a religião deles, as figuras que eles faziam eram fantásticas, eram extraordinárias. A gente lembra até hoje, a gente estuda até hoje isso, né? Mas a gente precisa lembrar também algo que aconteceu antes. A gente precisa saber por que a América foi colonizada, o que gerou motivos para eles virem para cá. Qual que era o objetivo deles? Com que eles vieram? Quem veio para cá? Né? A gente tem que se questionar. Então, é onde que a gente volta um pouquinho lá atrás, né? Lá na Europa, mais precisamente com a crise feudal, né? A crise do feudalismo, que a partir das atividades comerciais, a região foi obtendo um desenvolvimento, teve um aumento populacional, né? E acabou saturando o espaço de terra disponível que havia, né? Acontecendo a peste negra, a fome, né? São características das consequências da crise feudal, do feudalismo, né? Onde a agricultura já não conseguia suprir a necessidade daqueles povos lá, a agricultura não conseguia acompanhar aquele aumento populacional. Houve revoltas revoltas populares, tanto pelos comerciantes quanto pelos proprietários de terras, né, que eram os agricultores, e inclusive isso foi por toda a Europa, né? Esses protestos eram contra o sistema feudal repressivo naquela época, né? Houve guerras religiosas, né? Houve uma quebra da unidade cristã no Ocidente também, existia a Reforma Protestante, lembrando que a Igreja Católica era muito importante politicamente naquela época, né? E essa questão da crise feudal teve esse desequilíbrio, essa instabilidade política também, né? Com isso, para que fosse surgido um Estado moderno, houve aliança, né, entre uns três grupos, né, os grandes grupos daquela época, que eram a nobreza, o rei e a burguesia, né? A nobreza era formada por produtores, proprietários de terras, né, que eram os antigos senhores feudais, que aliás a situação deles não era muito boa, né, pela questão dessa crise do feudalismo, né? Eles estavam com uma situação econômica complicada, né? A burguesia era formada pelos comerciantes endinheirados, sem vínculo com a nobreza, né? Fizeram um acordo com o rei, tanto a nobreza quanto a burguesia, porque eles precisavam do rei, né? E o resultado disso foi o absolutismo, né? Que seria um poder que o rei conseguiu, né? Em cima de todos, aquele autoritarismo. Temos características dessa formação, né? Desses acordos aí, do Estado moderno que objetivava se criar, né? Para conseguir respirar dentro daquela crise, né? Uma das características é o poder centralizado, na mão de quem? Na mão do rei, né? Inclusive religioso. Outra característica eram as fronteiras definidas, começou a se estabelecer divisa entre os países, né? Foi criada também uma legislação única, unificando as moedas, unificação dos impostos, dos pesos e medidas. Automaticamente, com uma legislação única, foi criado um sistema tributário, onde unificou-se as taxas, né? Todas, inclusive, né? A pedido da burguesia. E para ser conseguido acompanhar toda essa organização, o Exército Nacional também fazia parte, né? Também
é uma característica desse Estado moderno, né, para garantir a proteção do rei e também fazer cumprir as regras, fazer cumprir as ordens, né? No lado da questão econômica, houve o mercantilismo, que é o primórdio do capitalismo que a gente conhece, né? E aí a gente já vê falar sobre metalismo também, né? Como característica a acumulação de metais preciosos, né? E um deles é o ouro, né? E o ouro demonstra a riqueza de um estado, né? Existia essa necessidade de acumular ouro, né? E então começou-se a ter conceitos de balança comercial positiva. É uma forma de atrair dinheiro para o seu território, né? Exportando mais do que importando. Então, peraí, precisava de ouro, não tinha tanto ouro aí. A gente já percebe uma necessidade em ir em busca de novos horizontes, né? Com isso, houve o colonialismo, né? Onde se iniciam as grandes navegações, né? As expedições, que também era essa forma de as monarquias conseguirem ouro e prata, né? Explorando outros territórios, como, por exemplo, a África e a América, né? Outra questão dentro da economia foi o protecionismo, né? Que é a proteção do mercado nacional pelo governo, né? A taxação. A gente não pode deixar também de lado, né? Não podemos esquecer da pirataria, né? Como havia nessa época aí, então, a necessidade de ir em busca das riquezas, né? Do ouro em outros lugares, a travessia pelo mar também dessas embarcações despertava interesse em outras nações, onde que os piratas, chamados piratas, né, faziam um ataque aos navios dessas outras nações para subtrair essa riqueza deles, né? Então isso a gente não pode esquecer. Bom, evidencia-se então que existiu motivos suficientes para se explorar outros territórios, né? Como por exemplo essas expedições feitas inclusive por Cristóvão de Colombo, né? Através da autorização dos reis, né? Para que ele fosse descobrir a América, né? Então a gente já começa por aí, nós temos já essa noção de como foi, né? de como que eles foram para lá, né? Qual que era o objetivo, que é esse de acumular riqueza, de ir atrás em busca desse ouro, né? Da prata, inclusive, né? E através dos materiais que a gente estuda, a gente vê que ao decorrer do tempo ouvia-se falar, né? Que lá na América tinha esse minério, né? Esse ouro. Então criou-se interesse em outras nações, e é onde que tudo começou. Cristóvão Colombo fez uma das expedições, fez o descobrimento da América, né? E então começou a ser povoada, né? Aliás, já existia povos, né? Então foi conhecido a América, né? E a partir daí também vieram outras nações para a América, onde que começou-se também alguns conflitos, né? Mas de interesse por poder, de interesse por territórios e estratégias que a gente também estudou, toda essa questão também dos maias, os incas, os astecas, né? Dentre outros povos, né? Então essa apresentação, professor, eu também quero, eu finalizo por aqui, também quero deixar minha bibliografia, um vídeo no YouTube que me ajudou bastante a entender essa questão, né? Da monarquia nacional, né? E eu encerro por aqui. Desde já agradeço, muito obrigado.